Bem-vindos todos, é um prazer começar mais esse webinar pela ArtSoul. A gente tem o prazer hoje de receber Ana Paula Sestari e Ana Carolina Monguilot. Espero ter falado certo todos os sobrenomes, corrijam-me se eu estiver errada, por favor. É um enorme prazer para falar de direito, para falar dos vários assuntos e aspectos que envolvem a nossa prática no mercado da arte ou no sistema de arte para alguns, e o direito. Tem muita dúvida, a gente recebeu ao longo dessa semana umas 30 perguntas, então já peço desculpas antecipadamente se a gente não conseguir responder todas, porque o assunto é infinito e acho que tem muito pano para manga, acho que tem questões que são realmente controversas e outras que são mitos, né? Eu acho que tem alguns mitos envolvendo arte e direito e que a gente pretende esclarecer agora. Então, apresentando as nossas duas convidadas, Ana Paula Sestari, advogada, especialista em planejamento patrimonial e direito da arte. Ela é sócia fundadora do Neufeld Sestari, Sociedade de Advogados. E Ana Carolina Monguilot é professora do INSPER, advogada tributarista, diretora da ABDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, e co-chair da WIN Brasil, que é o braço feminino da International Fiscal Association. É um prazer enorme estar com duas super feras aqui com a gente. Acho que elas vão poder ajudar a esclarecer uma série de dúvidas. Eu vou pedir para todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser trazer algum assunto, para ir colocando as perguntas no bate-papo. A gente vai olhando, a gente vai começar com uma breve apresentação preparada pelas nossas convidadas e depois a gente vai trazer as perguntas, algumas que foram levantadas ao longo da semana e outras que vão sendo colocadas aqui. Todos muito bem-vindos e passo a palavra. Cadê a Ana Paula? Peraí, acho que a outra Ana Carolina caiu. Não, ela está aqui de volta. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Quem vai começar? Eu vou começar, Tamara. Tá. Bem-vinda. Bom, boa tarde, boa noite a todos, né? Agora já o sol já se pôs, boa noite. A gente preparou aqui uma apresentação, a gente viu que tem gente de galeria, tem artista, né? A gente tem colecionador, então a gente fez uma apresentação, como a gente mesmo falou, que para abranger mais, né, esses temas. Eu e a Juliana Neufeld Loventhal, minha sócia, temos o escritório, né, Neufeld Sestari Advogados, que a gente juntou direito e arte, porque a gente sempre teve paixão por arte, a gente sempre gostou desse tema, então faz um tempo que a gente abriu esse escritório para atender o mercado da arte, né? Muita gente fala, mas o que é esse direito da arte que vocês tanto falam, né? Na verdade, são as várias áreas do direito aplicadas ao mercado da arte. A gente tem experiência no mercado da arte, eu já trabalhei em galeria, né? E tenho experiência com colecionadores, porque eu assessorei muitos colecionadores na época que estavam formando sua coleção, planejamento sucessório. Eu trabalhei com o Roger Wright há 20 anos, que já tinha uma coleção super bacana, que hoje em dia está emprestada para Pinacoteca, né, em Comodato. Eu não sei se tem muitos advogados aqui, então a gente vai falar uma linguagem mais para os artistas, galeristas, né, e colecionadores, e os advogados também vão entender porque essa prática do mercado é uma prática que a gente usa às vezes uns termos jurídicos e outras vezes a gente precisa dar uma traduzida, porque, né, se a gente for usar muito juridiquês aqui, ninguém vai se interessar. Então, a gente começou, na verdade, a pensar o que a gente ia falar para vocês, né? O que as pessoas normalmente perguntam para a gente, o que os clientes vêm com dúvida, né? Normalmente, os artistas, eles vêm com muitas questões de direito autoral, né? Eles vêm, poxa vida, tem uma exposição que quer que eu empreste uma obra, como que funciona aí o meu direito autoral? Então, a gente explica normalmente que o artista ele pode emprestar a obra para a exposição, ele pode doar a obra para o museu, mas ele sempre, ou ele pode vender uma obra, mas os direitos autorais morais são dele
sempre infinitamente, né? Depois que passam para os herdeiros, mas ele sempre tem o direito de reivindicar a obra como se fosse dele. Se tiver numa exposição que ele acha esquisito, né? Tem gente que é super político e super contra o regime. Eu lembro que teve uma vez que um artista não gostou que ia ter uma exposição na Fiesp com uma obra dele. Ele falou, não quero, né? Então, os artistas muitas vezes são questões com gestão ao direito autoral e muitas vezes, principalmente, essas relações contratuais com a galeria mesmo, né? Então, tem essa relação de empréstimo de obra com o museu, instituição, mas tem a relação comercial com a galeria. Que aí, onde surgiram várias dúvidas, né, Tamara, durante a semana aí, que a gente vai entrar um pouquinho mais daqui a pouco no detalhe. E tem a relação da galeria, ou agente, ou marchand, né, com o colecionador, porque o artista normalmente vai dos grandes artistas mais conhecidos, eles têm uma relação com uma galeria ou eles têm um agente. Óbvio que tem artistas começo de carreira ou que optaram por vender as próprias obras, mas normalmente ele tem uma pessoa que vai lá vender as obras para ele, né? E aí ele tem a galeria ou o agente ou o marchand tem a relação com o colecionador, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí das relações comerciais, né? Das relações comerciais, né? Entre aí gente, estou indo demais. As relações comerciais aí, o que mais as pessoas perguntam para a gente, né? Como que são esses contratos? Vieram muitas perguntas nesse sentido e a gente vai dizer para vocês que, assim, basicamente o que a gente vê no mercado, pela prática, ou é um contrato de representação e intermediação, onde a galeria normalmente vai intermediar a relação do artista com o colecionador ou com o comprador, né? Então, a galeria, normalmente, o que ela faz? A gente descreve bem esse serviço, que a galeria faz a exposição, a galeria promove o artista, né, perante os colecionadores, leva o artista para a feira, enfim. Normalmente, a gente coloca isso no contrato e estabelece muito livremente como vai ser isso, porque o mercado tem uma prática, mas o artista pode preferir uma coisa ou outra, a galeria tem uma prática, né? Então, a gente cada vez mais vê as galerias e os artistas querendo realmente formalizar isso, né? A gente vê que no passado não existia muito essa formalização, mas hoje em dia tem cada vez mais essa vontade de formalizar essa relação, né? Principalmente, você é exclusivo dessa galeria, você não é, você tem um representante fora do Brasil ou não tem. Então, tudo isso a gente fala que o combinado não é caro, né? Normalmente os advogados, assim. Então, tudo isso a gente coloca nesses contratos. Muitos artistas, às vezes, têm uma relação de compra e venda com a galeria. Dá umas obras em consignação e depois a galeria vende né, para o colecionador. Às vezes, o artista até participa na formação desse preço, mas é uma relação que a Carol vai explicar mais, que a gente tem a nossa parceira tributária aqui para falar daqui a pouco, mas é uma configuração onde existe uma venda do artista para a galeria e depois a galeria faz uma revenda para o colecionador. Muitas vezes isso também acontece no mercado secundário, né? Tem um colecionador que quer revender uma obra que ele comprou lá atrás, então normalmente também pode acontecer desse jeito, ou a galeria vai intermediar a venda e vai ganhar uma comissão, ou ela compra hoje por um valor X e mais para frente ela vai vender por um valor Y. Essa terceira modalidade, que a gente colocou aqui, uma sociedade ou uma parceria, existe em alguns casos onde a relação do artista com a galeria já é muito longa, né? Então, eles normalmente podem até constituir uma sociedade, dividem custos de produção de obras, enfim, mas essas são relações mais longas, né? E aí a relação do galerista com o colecionador a gente já falou um pouquinho, e nós vamos falar também um pouquinho mais da parte
do colecionador, né, Tamara? Surgiram muitas questões aí. O que o colecionador precisa ter, né, para ele organizar sua coleção, né? Então, muitos amigos colecionadores que a gente tem, eu gostaria de organizar minha coleção, o que eu faço? Primeira coisa que a gente fala é, olha, precisa catalogar tudo, né? Normalmente tem os especialistas que fazem a catalogação, muita gente tem, às vezes, mais de 1000 obras, né? Às vezes 300 obras, né? Então, tem muitas obras. Então, o que a gente recomenda é sempre ter a nota fiscal de aquisição, né? Que você comprou essa obra, um demonstrativo de que você comprou essa obra, ou que você, se você recebeu por doação de alguém, mas que tenha esse documento, né? Da origem da obra, né? E o certificado de autenticidade, que ele pode ser emitido ou pelo artista, ou pela galeria, ou pelos dois, mas normalmente esses dois documentos os colecionadores guardam, tá? Isso é super importante quando você vai revender a obra e mesmo para fazer a declaração no seu imposto de renda, né? Que a Carol vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas é isso. Existem uns contratos mais específicos, Tamara, que os colecionadores normalmente fazem, ou direto com o artista ou com a galeria, que é esse contrato de compra e venda da obra, porque tem obras hoje em dia que a gente sabe que são muito caras, né? E obras muito importantes, então, e obras feitas sob encomenda, então são contratos muito específicos, que ali a gente até colocou no primeiro slide, que às vezes é um colecionador, mas às vezes é um empreendimento, né? Tem um empreendimento imobiliário que comprou uma obra para colocar na frente do empreendimento ou em algum lugar. Então, são obras muito caras. E aí, realmente, precisa de um contratinho específico para dizer sobre seguro, envolve muitas vezes o direito do consumidor, né? A obra precisa de uma manutenção. Então, tem vários detalhinhos aí que depois a gente vai deixar para as perguntas aí, que eu sei que você tem bastante para a gente, né? E a próxima parte é uma parte que normalmente a gente trabalha com parceiros, né? Eu não sei se tem, eu já vi que tem vários clientes que se inscreveram, então as pessoas sabem que a gente trabalha muitos especialistas, é difícil você saber, né, todos os detalhes, está sempre atualizado em todas as leis, então a gente trabalha com vários parceiros. E a doutora Ana Carolina, que eu vou chamar de Carol muitas vezes hoje, é minha amiga, a gente se conhece há muitos anos, já trabalhamos juntas, estudamos juntas, né, Carol? E ela sempre ajuda a gente, não sempre, mas em muitos casos, em vários clientes, nessa questão de mesmo montar a estrutura tributária aí das galerias e a relação, né, das galerias dos artistas, e como declarar no imposto de renda. Eu deixei para falar um pouco de planejamento sucessório, Tamara, na hora das questões, porque eu sei que tem umas questões específicas, tá? Carol, eu passo a bola então para você, querida. Muito obrigada, Ana. Nós, de fato, nos conhecemos há muitos anos, acho que há uns 20, eu acho que foi no primeiro ou no segundo grau do primário. No primeiro ou segundo grau, há 20 anos, no primeiro ou segundo grau do primário. Exatamente. Eu queria primeiramente agradecer a ArteSoul pelo convite, parabenizar pelo evento, muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente trocar ideias, falar um pouquinho e ouvir todos vocês. Agradeço a ArteSoul na pessoa da Tamara, agradecer a Ana Paula, a Juliana, a Ana. A Juliana são amigas muito queridas, né, desde o primário, há 20 anos. E tratar rapidamente de algumas questões tributárias. E o tributário é muito fácil no Brasil, né? Eu acho que o sistema tributário brasileiro é muito simples, não é nada complexo, é muito tranquilo. Eu vou falar bem pouquinho, na verdade, para deixar para a gente discutir mais nos debates, ao responder as perguntas que vocês venham a levantar, porque fica mais dinâmico, fica mais divertido. Mas, assim, pegando um gancho em tudo que a Ana disse, assim como em outros setores, em outros mercados, a tributação ela vai variar demais em função do modelo de negócio que se escolhe, né? E a Ana descreveu alguns modelos interessantes de negócio que vocês costumam usar, modelos que são recorrentes,
E cada um desses modelos, obviamente, vai gerar uma tributação distinta para as pessoas envolvidas, né? Neles, e é óbvio que a escolha entre um e outro modelo, elas não varia somente em função da tributação que se tem, mas principalmente em função das relações que se mantêm. Então, o modelo, ele implica obrigações e direitos diferentes para as partes envolvidas e disso decorre uma tributação distinta também. A gente vai falar um pouquinho mais depois, ao responder as perguntas, mas já adiantando, por exemplo, quando se tem um modelo de revenda, você vai ter um fenômeno que é bastante ruim, né, para artistas e galeria, que todo mundo reclama e não gosta, que é uma dupla tributação no sentido de que o artista vende sua obra para a galeria e a galeria, assumindo os riscos dessa venda, revende para o colecionador. Mas a gente sabe que o mercado de vocês, muito rico, adota outros modelos de negócio também, como de intermediação, no qual a galeria ela não compra e revende a arte, mas, na verdade, ela só aproxima as partes, aproxima o colecionador do artista e não cobra, não vende a obra nessa operação, mas cobra a sua comissão, tributando somente a sua comissão e não todo o preço de venda. Então, nessa hipótese, a gente não vai ter essa dupla tributação sobre... nós não vamos tributar duas vezes a obra. Então, assim, um resumo, antes de entrar nas perguntas, cada modelo de negócio vai estar baseado em obrigações diferentes, assumidas pelas partes, com consequências tributárias, obviamente, diferentes. Quando você escolhe o modelo A, mas ele, na verdade, tem características do modelo B, o risco é do fisco questionar essa tributação, né? E dizer que, na verdade, o que se tem é a tributação do modelo B. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o modelo de negócio que nós escolhemos para evitar um risco de questionamento, seja do fisco federal ou estadual. A questão da declaração, né, pelos colecionadores, o como declarar, esse é um ponto que a gente sabe que é recorrente, que será, de novo, levantado nas perguntas que a Tamara vai nos fazer, mas é importantíssimo se declarar na declaração de imposto de renda todas as obras que se compra, da maneira correta, porque eu costumo brincar que a declaração de imposto de renda é quase como uma maneira do colecionador organizar a sua coleção, porque ele vai organizar a sua coleção dentro da sua declaração de imposto de renda, atribuindo a cada obra o custo correto que deve ser atribuído a essa obra. Um outro ponto bastante importante que nós podemos aprofundar posteriormente é a situação da regularização de obras. Se nós voltarmos algumas décadas, as pessoas, apesar de elas gostarem sempre muito de obras, elas não necessariamente enxergavam as obras como investimentos. E são investimentos importantes. Hoje, você compra uma obra por X e essa obra vai valer 1000X daqui a alguns anos. Então, é um investimento importante. E as pessoas não viam isso. Elas viam um quadro, uma obra, quase como se fosse uma bolsa, um sapato, e não declaravam. E essas obras foram sendo passadas ao longo das gerações, de mão em mão, sem uma preocupação maior em se declarar tudo isso da maneira correta, e esse rastro se perdeu. Então, hoje, a gente tem que desenvolver um trabalho muito importante de regularização dessas coleções, para que elas venham à tona, sejam catalogadas e apareçam da maneira correta para o fisco, né? E, por fim, um outro ponto que é importantíssimo, e a gente sabe que é uma preocupação de todo mundo, é como planejar, programar a transferência dessas obras de geração para geração. A questão tributária ela é sempre relevante demais. Por quê? Porque a gente tem imposto sobre transmissão, né? Seja na doação ou na morte, no Brasil e no exterior, nós temos esses tributos. Esses tributos eles têm se tornado cada vez mais caros no Brasil, por exemplo. Antigamente, quase todos os estados cobravam o imposto sobre doação e sobre herança, alíquota normalmente de 4%. Muitos estados já aumentaram essa alíquota para a alíquota máxima que hoje se pode ter no Brasil,
que é de 8%. Então, é interessante pensar em como organizar essas obras, talvez usando uma sociedade ou não, para tentar mitigar a tributação de uma maneira correta e legal e, sobretudo, facilitar a transferência dessas obras de geração para geração. E, falando isso, eu devolvo a palavra para a Tamara, para que ela conduza os debates, as perguntas. Vamos lá, muito obrigada a vocês duas. Como todo mundo pode ver, o assunto é infinito, a gente pretende terminar por volta da meia-noite, então, infelizmente o nosso tempo não é infinito, como são as perguntas, mas eu acho que a gente consegue agrupar um pouco as perguntas que já vieram, e eu vou começar do começo, né? Primeiro a questão do artista. Né? Chegaram algumas perguntas, acho que é um assunto recorrente, sobre os direitos que o artista tem. Né? Então, por exemplo, chegou uma questão interessante, se o artista deve registrar cada obra que ele fez em cartório, de forma a comprovar que aquelas obras são da sua autoria e assegurar a proteção do direito autoral. Será que isso é necessário? Isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes as pessoas comentarem, né? Precisa fazer isso? Como é que eu me protejo? E, do outro lado, ainda com relação ao direito do artista, até que ponto vai o direito do colecionador também sobre a obra? Então, o que acontece se um colecionador se recusa a emprestar uma obra para uma exposição de que o artista quer participar, por exemplo? Ele tem esse direito? Então, a pergunta é mais nessa linha, eu acho que é mais para Ana Paula, até onde vai o direito do artista, até onde vai o direito do colecionador com relação à obra. Olha, Tamara, uma coisa é a prática, outra coisa é o que está na lei, né? Então, assim, na lei, a gente divide os direitos autorais entre direito autoral moral e direito autoral patrimonial, né? Então, o artista, ele tem o direito a usufruir da sua obra, expor a obra dele, ele tem o direito de ver a obra dele, por exemplo, está na casa de um colecionador, ele tem direito a ir lá olhar para ver como é que está. Ele tem o direito de exigir que se faça o crédito, né? Essa obra é do artista tal. Ele tem o direito, por exemplo, de proibir uma exposição, como eu falei aqui agora há pouco, né? Então, ele pode proibir, ele tem o direito moral dele, né? E ele tem os direitos patrimoniais. O direito patrimonial, a gente sempre pensa no que vai normalmente gerar um retorno para ele, mas não é só isso, tá? Ele tem o direito de determinar se uma obra vai ser exposta ou não, mas não no sentido que você está falando, né? Ele tem que autorizar para a obra ser exposta. Mesmo uma exposição num museu, ele tem que autorizar, por exemplo, que se façam cópias. Ele tem que autorizar que alguém vá na galeria e faça um uso daquilo num produto, para um comercial, sei lá o quê. Então, se alguém vai na galeria tirar uma foto lá para um uso comercial, para aparecer numa propaganda de algum produto, precisa pedir autorização para o artista. E, nesse caso, se for um uso comercial, o artista normalmente vai querer receber uma remuneração. Então, isso depende muito do contrato que o artista tem com a galeria e como é o contrato ou a combinação com o colecionador, porque pela lei, o colecionador compra a obra, ele não tem direito de expor onde ele quiser e fazer o que ele quiser. Tem que estar muito claro isso. Ele tem que estar autorizado pelo artista a expor. O nosso bom senso diz, realmente eu comprei essa obra, eu quero colocar numa exposição, vou pedir autorização para o artista, né? Eu tenho essa obra aqui e vai vir uma reportagem da Casa Vogue vir aqui e vai fazer. Tudo bem, tá na mídia, tal, divulgação para o artista. Pode, mas normalmente, a rigor, precisa pedir autorização do artista para tudo isso, tá? Então, mas é muito raro, né? É raríssimo as pessoas pedirem, né? Quantas casas você já viu na Casa Vogue ou sei lá em qual revista?
Eu acho normalmente, improvável. normalmente se está numa exposição, né? Se vai para o jornal, não precisa pedir autorização, mas assim, os artistas tais, né? Se está na casa de uma pessoa e tem a obra lá no fundo, como está a minha aqui, né? Eu não preciso pedir autorização, porque a coisa principal não é a obra, tá? Aqui a obra está só lá no fundo, a obra, né? E também se eu vou lá no Beco do Batman, tiro as fotos no Beco do Batman, é um lugar público, tudo bem, eu posso, né? Não precisa pedir para o artista para eu publicar no meu Instagram. Agora, essas questões que você falou do registro da obra são realmente importantes hoje em dia, principalmente quando a gente tem a internet aí, está tudo aberto. A gente teve uma questão uma vez de uma artista que ela falou, poxa vida, eu publiquei uma escultura no meu Instagram e fulano de tal está me copiando. Como é que você prova, né? Porque efetivamente a gente não é obrigado a registrar no cartório, que foi a sua primeira pergunta, né? Não sou obrigada a registrar no cartório. Na prática, eu poderia registrar na Biblioteca Nacional, que é o instituto que poderia. Mas as pessoas produzem tanto que não vão ficar registrando. Uma coisa que a gente usa olha, eu já fiz uma exposição. Você precisa provar que você que criou aquela obra, né? Então, o artista pode dizer, olha, eu já fiz uma exposição na galeria, eu já mandei, o meu galerista já sabe isso, eu já publiquei no meu Instagram, olha aqui. No dia tal, essa obra no meu site, né? Porque a gente precisa conseguir comprovar que você que criou essa obra e não você copiou, né? E essa questão é muito complexa, Tamara, porque assim, a gente vê hoje em dia, principalmente com arte digital, né? Tem essa coisa da apropriação, né? Eu peguei aquilo lá, me apropriei daquele pedaço e fiz uma outra obra. Então, normalmente a gente até tem especialistas aí que fazem laudos para comprovar se essa obra é daquele artista, quem que criou, se copiou, se não copiou, se usou as mesmas cores. É complexo. Mas o inverso com relação ao direito do artista e o colecionador, ele pode impedir que uma obra seja exposta? Porque, por exemplo, uma instituição quer expor aquela obra, mas o colecionador não está seguro de que vai ser bem cuidada, ou a instituição não tem seguro, enfim. Eu acredito que sim, eu acredito que por esses motivos sim, né? Tá. A obra em si é do colecionador, né? Então, ele pagou sei lá quantos mil pela obra, muitas vezes, né? As pessoas têm obras hoje em dia que são caríssimas, né? E não, normalmente a gente fala de seguro prego a prego, né? Então, quem vai fazer a exposição tem que fazer um seguro do prego da casa do colecionador até o prego do museu, né? E muitas galerias têm esse seguro e elas fazem, né, esse papel de até ajudar o artista a falar com o colecionador, olha, essa exposição é muito importante, vai até valorizar o trabalho do artista e a sua obra vai valorizar porque vai estar nessa exposição. Então, assim, é uma conversa isso. Não é uma obrigação do colecionador expor, não. Mesmo que seja motivado, ele pode simplesmente não quero. Sim, não quero, tá aqui na minha casa, eu não quero. Não quero, e pronto. Tá, E pronto. legal, legal. Sobre IR, vamos entrar num assunto quente, que todo mundo morre de dúvida. Tem uma série de dúvidas, Ana Carolina, sobre como lançar obra de arte no imposto de renda. E aí tem N situações aqui, ó, que apareceram. Tem. Recebi 2 notas. Uma da galeria e uma do artista. Como é que eu lanço? Porque a da galeria está como serviço de intermediação. A do artista está da obra. E aí eu te faço a pergunta ao contrário. Como é que o artista vai fazer com relação a isso também? Né? Como é que ele vai lançar uma venda que ele fez ou uma venda que ele ainda não fez que ele tem lá? Outras situações. Recebi de herança e na declaração do meu pai, da minha mãe, estava tudo numa linha só. Ele nunca arrumou. Como é que eu resolvo essa situação? Porque já sei que devia estar uma obra em cada linha, mas eu não tenho a documentação. Isso é lá de trás. Ou eu mesmo fiz isso anos atrás e nunca arrumei. Deixa eu ver mais situações de R, dessas legais, assim.
É verdade que existe uma questão criminal se eu não tiver declarado uma obra, então eu nunca declarei aquela obra e agora eu quero declarar porque estou vendo que esse artista está crescendo. O que eu faço? Eu sou um criminoso? 20 perguntas para você responder. Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar de todas elas. Se eu não lembrar, por favor, puxa minha orelha. Então, começando por essa última questão criminal, ela é relevante do seguinte aspecto: eu tenho um patrimônio que não é declarado. Esse patrimônio que eu tenho, que não é declarado, ele tem um valor, pode ter um valor até relevante. Eu acho que a primeira preocupação até não seria nem criminal, porque não se presume crime, eu não posso, só porque a pessoa tem algo, não posso presumir que ela roubou, que ela trouxe do exterior, que ela fechou um câmbio irregular. Na verdade, a minha primeira preocupação seria como é que ela recebeu isso? Será que há uma omissão de renda? Será que ela oferiu renda, comprou essa obra, sonegou essa renda, e daí sim a sonegação é crime? Então, toda vez que a gente fala de regularização de coleção, regularização de obra, a nossa preocupação sempre é puxar o fio da meada e tentar descobrir de onde que veio essa obra. Foi minha avó? Foi minha mãe? E aí a gente tenta até fazer um trabalho um pouco de detetive. Em que sentido? Em buscar provas, indícios, elementos que comprovem que, olha, essa obra já está na minha família há 15 anos. Eu tenho fotos de quando eu era criança e fazia-se festa na minha casa e essa obra já estava na família. Tem foto em jornal de festas na minha casa, eventos na minha casa, indicando que essa obra já estava lá. Então, nós teríamos que fazer todo um trabalho de formiguinha para mostrar que isso não é algo novo, não é uma renda que eu omiti, e daí uma informação bastante importante é que, do ponto de vista tributário, a rigor, o imposto sobre a renda, especificamente sobre a renda, mas os tributos de maneira geral, eles têm um prazo para ser cobrados da gente. O fisco, ele só poderia, em tese, cobrar um tributo da gente pelo prazo de 5 anos. Passados esses 5 anos, eu não tenho mais imposto, tributo a pagar. Essa é uma regra geral para os tributos. Então, se eu consigo comprovar que, na verdade, essa é uma obra antiga, que está na minha família há muitos anos, há muito mais do que 5 anos, a rigor, bastaria primeiro voltar no tempo para provar isso, tentar provar que se teve um custo lá atrás, na aquisição dessa obra. Se não se provar esse custo, presume-se que esse custo é irrisório, é zero, é um centavo, é R$1, mas eu consigo comprovar que não houve sonegação, não houve crime, e a rigor eu poderia até colocar isso na minha declaração de imposto de renda regularmente. Eu recebi isso da minha mãe que faleceu há muitos anos. Eu poderia argumentar que o imposto sobre herança não é mais devido, se faz mais de 5 anos, mas essa é uma outra discussão em outra esfera. Mas, assim, a questão criminal, ela vai depender demais da origem daquele ativo e da possibilidade de se comprovar que aquele ativo teve uma origem lícita. E, sendo isso possível, não há problema nenhum, não há problema nenhum. A questão de como declarar, né, as duas notas, que é uma prática muito comum no mercado, a gente sabe, como dissemos antes, até para se evitar essa dupla tributação da revenda da obra ao artista, vende para a galeria, que por sua vez vende para o colecionador. Então, a galeria tributa o valor cheio, e daí o artista também tributa o valor que recebe pela venda do quadro. Alternativamente a isso, quando, de fato, a galeria atua como um mero intermediário, um aproximador de partes, na verdade, não compra a obra para revender, é absolutamente natural que a galeria cobre uma comissão pela intermediação. Essa é uma figura no mundo jurídico super bem admitida, que existe. E, então, o artista vende o quadro e emite a nota pela venda do quadro, pela venda da obra, e a galeria cobra a sua comissão por ter aproximado as partes. Eu posso, no meu entendimento, eu posso perfeitamente juntar esses dois valores e considerar que o meu custo de aquisição dessa obra é o valor que eu paguei por artista, mas também a comissão que eu paguei, a corretagem, a gente chama isso está na lei com essa denominação corretagem, que eu paguei
para a galeria. Não há problema nenhum e eu coloco isso em uma linha na minha declaração de imposto de renda e, mais importante do que isso, eu guardo a documentação para, se o fisco um dia me perguntar, eu guardei tudo, eu tenho como comprovar esse custo. Sobre juntar todas as obras, toda a minha coleção numa linha só da declaração de imposto de renda, a rigor, pode-se fazer isso? Pode. Isso é admissível? É admissível. Tem algum problema? Não. A Receita Federal, quando ela enxerga a nossa declaração de imposto de renda, a nossa declaração de imposto de renda, como o próprio nome diz, ela tem um efeito declaratório. Eu estou declarando que eu tenho pelo custo que eu estou dizendo que se tem naquele conjunto de bens. Eu não recomendo isso. Por que que eu não recomendo isso? Porque depois, se você for vender uma obra, doar uma obra, você vai ter essa dificuldade que você descreveu na sua segunda pergunta. Como é que eu quebro esse valor? Qual é o custo que eu atribuo a cada uma dessas obras? Então, o ideal é você, de uma maneira organizada, sempre já declarar tudo de forma quebrada. Não deu. Na verdade, minha avó, minha mãe, todo mundo declarava os valores todos conjuntamente, num bolo só, e tudo se perdeu. Olha, de fato vai ser um problema, porque primeiro eu tenho que comprovar aquele custo, que aquele custo existe. A partir do momento que eu consigo comprovar que aquele custo existe para aquela coleção, eu vou ter que adotar algum tipo de critério para atribuir o custo devido a cada uma das obras. Idealmente, eu deveria ter uma documentação que dê suporte a isso, um mínimo de documentação. Se eu não tiver documentação nenhuma, na verdade, é um problema porque eu vou ter dificuldade para comprovar o meu custo. Na verdade, eu vou ter dificuldade para comprovar o todo. Mas se eu tenho condições de comprovar o todo, só que eu não tenho um valor que discrimine quanto que eu deveria atribuir a cada uma dessas obras, provavelmente a gente vai ter que contratar aí um laudo, fazer um estudo para tentar entender qual é o valor que tem que ser atribuído a cada uma dessas obras. Mas a lição que fica é a prática, né, de mercado e o fácil não necessariamente é o melhor. Muito pelo contrário. Talvez, eu acho que assim, o mundo está mudando, né? E falar uma frase dessa em tempos de pandemia e nesse ambiente virtual que estamos vivendo, é até meio bobo, né, da minha parte dizer isso, mas o mundo mudou em diversos aspectos e eu acho que no mundo da arte, talvez tenha mudado muito. Por quê? Porque o fazer as coisas de uma maneira corretinha, mais trabalhosa, mais certinha, dando os nomes aos bois, vale a pena e vai facilitar a vida de todo mundo lá na frente na hora de vender, doar ou herdar uma obra. Eu queria só complementar uma coisa, Carol, que a gente já conversou com alguns clientes, porque, na verdade, a vantagem também de você declarar obra por obra e o valor real que você pagou pela obra é que na venda você vai pagar o imposto de ganho de capital, né, Carol? Se a obra custou, sei lá, 10 mil reais e você vendeu por 20, você vai pagar o imposto de ganho de capital só sobre essa diferença, né? Então não tem muita vantagem você não declarar, né? Quer dizer, se você tem os recibos, se você tá tudo certinho, você declarar pelo valor correto que você pagou é uma vantagem, porque você vai pagar menos imposto depois quando você for vender, não é isso? Com certeza, porque assim, quando você declara tudo em um pool e você vende uma obra dessa piscina de obras e você tem um custo grandão, de alguma maneira, para calcular o seu ganho, que basicamente vai ser o preço de venda menos o custo de aquisição, você vai ter que destacar um pedaço desse custo de aquisição para calcular o ganho. Se você tiver tudo isso misturado nesse pool, vai dar um trabalho danado, porque como é que você vai ter que puxar toda a documentação para comprovar que aquela obra específica tinha aquele custo para ver o preço de venda e calcular o ganho que vai ser tributado. Se você já mantiver isso, colecionador, na sua declaração discriminado, o cálculo do ganho de capital e a tributação do ganho de capital fica muito mais fácil. A Ana tem toda a razão. E no caso de sucessão, entrando um pouquinho em planejamento sucessório e tanto para quem está planejando a sua sucessão, quanto para aquele que recebe. Quando, enfim, deixa tudo organizado é uma maravilha. A gente sabe que isso raramente acontece. Normal, pelo menos o que eu vejo, né? Vocês vão ter visto muito mais do que eu. A pessoa recebe uma herança e aí faz o quê? Tem ali uma linha que está tudo no custo de aquisição lá de trás
que ela faz? De certa forma, é uma oportunidade, mas ela tem opções nessa situação, não tem? Porque ela tem tanto as questões de imposto de renda, quando ela for vender, se ela for vender, quanto o tema de imposto a pagar em razão da sucessão. Como funciona isso? É uma excelente pergunta, porque assim, na hora do falecimento, na sucessão, nós basicamente temos principalmente 2 tributos que são bastante relevantes nesse momento. O tributo que vem à mente mais fácil é o imposto sobre herança, né? O ITCMD, aqui em São Paulo a gente chama de ITCMD, no Rio de Janeiro é ITD, mas é o mesmo tributo, é um tributo estadual que ele é cobrado sobre doações e heranças. A alíquota máxima desse tributo, de acordo com uma resolução do Senado, é de 8%. Antigamente todo mundo cobrava 4%, o Estado de São Paulo ainda cobra 4%, mas todo mundo está aumentando para 8%. O Rio de Janeiro, Bahia, vários estados já bateram no 8%. Então, a primeira pergunta que se faz então, ocorreu o falecimento, vai ter que se transferir esse patrimônio para os herdeiros, a alíquota que for determinada pelo Estado, qual que é a base de cálculo, qual que é o valor que eu vou considerar para calcular esse imposto sobre transmissão no caso de morte. A rigor, é o valor de mercado. Então, assim, as legislações estaduais, de maneira geral, elas dizem que a base de cálculo, a maneira de se calcular esse imposto é por quanto aquilo vale. Não importa o valor que está declarado na declaração de imposto de renda. É muito comum a gente adotar o valor que está na declaração de imposto de renda, mas quando esse valor está muito subavaliado, o fisco às vezes olha e questiona. É lógico que esse questionamento do fisco estadual, ele acontece mais quando você tem uma ação negociada em bolsa ou algo que tem um valor de mercado mais claro. Quando a gente trata de obra, é bastante subjetivo. Você não tem a mesma obra normalmente sendo vendida no mercado em massa. Aquilo tem um valor muito peculiar que depende de uma avaliação. Então, o aconselhamento que a gente costuma dar, né, Ana, é que as famílias, para fins de cálculo de imposto de herança do ITCMD, elas busquem um laudo que calcule um valor correto para aquilo. Não dá para usar um custo totalmente irreal, não dá para usar R$1. Está na declaração de imposto de renda da minha mãe que faleceu por R$1. Eu vou recolher o ITCMD por R$1? Não dá. Então, o ideal é que se trabalhe bem esse laudo e se lide bem com essa subjetividade. Do ponto de vista do imposto de renda, é mais fácil, pode ser mais fácil pelo seguinte: a gente tem uma lei que permite que a herança ela seja transmitida ou pelo custo histórico, que é o valor que estava declarado no imposto de renda, ou então pelo valor de mercado. Não há muita vantagem no caso de obra de se usar mercado, porque se você usa mercado e o valor de mercado é maior do que o valor que está declarado, né, na declaração de imposto de renda, o espólio tem que tributar a diferença, tem que tributar o ganho. Então, o mais normal, normalmente o que se faz para fins de imposto de renda, eu uso o custo de aquisição da declaração de imposto de renda, que pode ser pequenininho, não tem importância porque a lei deixa, a lei federal deixa, e para fins de tributação de herança, daí eu deveria usar um valor de mercado avaliado em laudo, em algum tipo de estudo. E se originalmente estiver tudo numa linha só, você pode desdobrar e atribuir de forma meio aleatória para cada obra, já nessa circunstância? Não, teríamos que fazer um estudo. A primeira coisa, de fato, é buscar essa documentação que lá no falecido embasou essa divisão de custo. Eu teria que ter algum tipo de documentação comprovando esse custo, e a partir dessa documentação, de novo, é um pouco um trabalho de detetive, de formiguinha, tentar atribuir os pedaços desse custo, dessa linha única, a cada uma dessas obras. Provavelmente isso talvez envolva algum estudo, uma proporcionalização de custo, mas assim, a situação na qual eu não tenho nenhum documento comprovando o custo é uma situação dramática, porque na verdade eu corro o risco, inclusive, do fisco questionar aquele custo, porque essa é uma discussão que a gente vê no mundo do direito tributário em diversas frentes. Eu vou tentar dar um exemplo assim radical. Eu tenho 10 obras declaradas na declaração de imposto de renda da minha mãe por R$10 milhões.
e está lá há 10 anos, 15 anos. Daí o fisco, quando a sucessão ocorrer, o fisco vai dizer, mas 10 milhões de reais, cadê? Comprove esse custo. Eu vou dizer, não, mas já estava lá há 15 anos e vocês nunca reclamaram. O fisco ele vai dizer, não, eu quero alguma comprovação de que isso foi pago. De alguma maneira você tem que me comprovar esse custo. Eu sei que quando a gente lida com arte e com obras que vão passando de geração em geração, é muito complicado, mas infelizmente nós temos que guardar essa documentação toda para ter a certeza de que nenhum questionamento do fisco virá. Tamara, eu só queria complementar falando, levantando outras questões de família e sucessões, na verdade, na época da sucessão, e falar um pouco como a gente pode planejar isso, né, Carol? Porque, na verdade, a gente trabalha junto no sentido de como que a gente pode evitar realmente que chegue essa hora e esteja tão despreparado assim, né? Que esteja tudo numa linha e aí como fica, porque tem uma coisa muito importante, que as famílias, muitas vezes, tá tudo certo, todo mundo se ama, né? E olha, não, vem cá, você pega aquela Tarsila, eu gosto mais daquelas obras da Mira, eu vou ficar com essa, qual que você quer, né? Como se estivesse escolhendo figurinha. Eu queria que essa família né? fosse a minha. Eu queria que essa coleção fosse da minha família. Não, a gente já teve um cliente que tinha obras muito importantes, né? E não, vários, né? Assim, e aí como fica, né? Se a gente já teve nas duas pontas, vai, uma ponta, um caso, né, que, poxa vida, aconteceu exatamente isso que você falou, não teve tempo de planejar, e a gente efetivamente teve que chamar alguém, uma galeria parceira de mercado secundário. Muitas vezes essas pessoas têm uma sensibilidade, um histórico e tem realmente um credenciamento para poder fazer o laudo, né? Então, assim, faça um laudo, determina-se quanto custa cada uma dessas obras para efetivamente a divisão ser mais justa, né, entre os herdeiros. Então, tem essa questão de família que é super importante, né? Então, como o planejamento sucessório, ele é tão importante para as obras de arte como para todos os outros bens, né? Porque tem muita gente que já pensa, peraí, eu vou fazer um planejamento sucessório para os meus imóveis, né? Puxa vida, eu tenho, sei lá, 10 imóveis, 20 imóveis, 3 imóveis, né? Para quem que vai ficar o apartamento XYZ, né? E as obras de arte, muitas vezes, tem que fazer esse planejamento também, né, Carol? Que a gente já falou que muita gente já está pensando em fazer uma holding para deter as obras de arte, né? Fica mais fácil. A Carol, né, já falou também que, né, a gente, depois a Carol explica aí como que integraliza por que valor que a gente integraliza essas obras na holding, mas a gente integraliza as obras na holding. Muitas vezes você já antecipa, doa algumas cotas para os seus filhos, ou determina num acordo de acionista. Aí eu já estou falando mais detalhes, mas enfim, você pode determinar para que filho vai ficar cada obra, né? Enfim, tem coisas que a gente já pode planejar, né, Carol? Para não ficar realmente essa surpresa aí, né? E outra coisa que eu vi, que apareceu aqui uma pergunta, de um artista já que ele falou, mas se eu quiser já declarar todos os minhas obras no meu imposto de renda, né? A gente teve um caso parecido, né? E até envolveu a sucessão, porque chegou uma hora a gente teve que fazer o inventário de um artista que faleceu e efetivamente nunca tinha declarado nada, né, no imposto de renda dele, porque na verdade, assim, às vezes a obra tem valor comercial e às vezes a obra não tem valor comercial, né? Isso que a gente precisava também pensar, o que vale a pena declarar no imposto de renda ou não. A Carol vai dizer a opinião dela, ela acha que tem que declarar tudo, né, Carol? Mas, assim, a gente tem que pensar, muitas vezes, o artista às vezes não declara, né? Então, fica a família ali, mas como que a gente vai dar um valor para essa obra, né? Então, muitas vezes os artistas fazem uma média por metro quadrado, aí vai depender muito do caso a caso, sabe?
Eu até posso depois responder esse artista, a gente vai deixar o e-mail e aí conversar um pouquinho mais com ele, porque é muito caso a caso, né? Fora na situação que algumas vezes para o artista aquilo não é obra. Então, quantos estudos, quantos cadernos, quantos desenhos que às vezes o artista não entende aquilo como obra, mas que dali a um tempo vai ter valor comercial. Você tem outra situação também. Então, a avaliação que é feita no momento não necessariamente ela vale depois. Ou artistas que hoje têm um valor comercial, amanhã não vai ter. Você tem, é muito dinâmico também isso, né? Não, com certeza. Assim, só 2 comentários super rapidinhos, pegando a carona no que a Ana acabou de mencionar, que é super importante, assim, em termos de planejamento sucessório, uma coisa que muitas famílias têm pensado e têm implementado nos últimos tempos, até para organizar as suas obras de maneira melhor, é conferir as obras numa determinada sociedade, em aumento de capital dessa sociedade, e isso pode ser feito, aquele mesmo critério de custo histórico que pode se adotar na transmissão da herança, esse critério de custo histórico também pode ser adotado na integralização do capital, quando você entrega ativos para uma empresa, você pode usar o valor do custo histórico e não realizar ganho, e daí o que acontece? Todas aquelas obras que você tinha declaradas na sua declaração de imposto de renda, elas vão virar uma empresa. Então, o custo que estava dentro das obras vira custo da empresa, e o que é bacana é que você consegue criar uma governança familiar, uma governança corporativa muito melhor no que diz respeito à organização, manutenção dessas obras e até a transferência disso para os seus filhos, eventualmente já antecipando a transferência do que a gente chama de nua propriedade, das cotas. O que é a propriedade? Qualquer propriedade, mas particularmente uma sociedade, você pode tratar um pedaço dessa propriedade como a propriedade essencial, principal, que no direito a gente chama de nua propriedade, que é a propriedade verdadeira, mas além dessa nua propriedade, você pode criar um direito paralelo a essa propriedade, que é o tal do usufruto. Então, por exemplo, um patriarca que tem uma coleção muito grande pode transferir os quadros para uma sociedade e poderia, a rigor, até já doar a nua propriedade das cotas dessa sociedade, mantendo para si o usufruto dessa sociedade, para que ele, durante sua vida, ele detenha todos os frutos da venda desses quadros, da utilização desses quadros, e somente quando esse patriarca, essa matriarca falecerem, os filhos recebem a propriedade inteira da sociedade, sem entrar em muitos detalhes. Isso pode ser feito de uma maneira tributariamente eficiente, diminuindo tributação sobre herança. Então, esse é um ponto super importante que a Ana levantou, que dá para você conjugar governança familiar, corporativa, com planejamento tributário, no sentido de uma maneira legal, correta, economizar tributo. Perfeito. Eu queria voltar agora um pouco para a relação galeria, artista e colecionador. A Janaína mandou uma pergunta aqui sobre a questão do contrato de compra e venda. Ela pergunta se todas as obras devem sair com contrato ou somente determinados artistas. É muito comum a gente ver que é feita a venda da obra, é pago o preço, é entregue um certificado de autenticidade, que tem algumas questões sobre isso também, o que deve constar ou não, mas enfim, uma nota fiscal, mas não existe um contrato assinado entre galeria e colecionador. Isso é muito usual. Na verdade, acho que é o que mais acontece. E aí ela pergunta, é necessário esse contrato ou você subentende que existe esse contrato? Como é isso? Oi, Janaína, tudo bem? Seguinte, no nosso entendimento, assim, não precisa ter o contrato, tá? Mas, normalmente, o que a galeria faz? Quando você manda aquele pedido, aquele invoice, né? Normalmente você tem ali o seu combinado com o colecionador. Olha, a obra custa tanto. Seria interessante você ter ali as condições que você quer colocar dessa negociação que você teve com o colecionador, né? O que a gente tem visto, assim, muitas vezes na prática
Tem galeria que coloca ali também, olha, se você for vender a obra no futuro, eu quero ter o direito, prioridade para recomprar, né? Então você não está fazendo um contrato, mas você já está dando uma ideia ali do que você gostaria que fosse dessa relação com o seu cliente, né? Tudo bem, na hora que o cliente recebe esse pedido ou essa fatura, não sei como você chama isso, né? O invoice, ele pode dizer, opa, não concordo com isso. Mas tem muitas galerias que colocam esse pedido que tem a prioridade para vender. Muitas vezes são artistas super disputados, né? Que tem artista que tem lista você tem artista, né? Que tem lista ali de gente querendo comprar. Então você pode falar, olha, você pode vender para mim que eu tenho outro colecionador que eu gostaria de vender, né? Então tem coisas que você pode colocar ali. E uma questão que a gente tem visto em muitos casos é o contrato também serve um pouco, daí falando para o lado da galeria, para limitar a responsabilidade da galeria no sentido da relação de consumidor, né? Porque o cliente pode, daqui, sei lá, 3 anos, teoricamente, tem obra de arte que é para durar tanto tempo, e tem obra de arte que, se o cliente colocar no jardim uma foto, vai estragar. Ele vem para você depois e vem falar, Janaína, estragou a foto, me dá outra. Poxa, mas espera aí, você colocou lá no sol. É óbvio que foto não pode colocar no sol. Não, você não me falou. Entendeu? Eu comprei em metacrilato. Achei que pudesse colocar. Então, muitas vezes a gente coloca assim informações sobre, para você também não ser grosseiro, né? Informações de como usar aquilo, né? A obra não vem com um manual de instrução, mas você pode colocar, olha, por favor, essa obra tem que ser mantida idealmente, né? Com tal condição, não pode ir para o sol, ou não pode ficar na chuva, né? Então, é interessante você colocar um manualzinho de instruções, vai? E normalmente é isso, né? Muitas vezes a galeria fala, olha, essa proposta é válida, esse preço que eu estou te dando, muitas vezes a gente já viu isso também, esse preço que eu estou te dando vale por um mês. Porque, não sei, de repente o artista fez uma exposição numa Bienal, tal, não sei o que, aí o cliente vem e olha, não, eu quero comprar aquela obra pelo preço que você me falou há 6 meses atrás. Aí você vai falar, poxa vida, agora não dá mais, ele já foi para a feira, ele já fez exposição, ele valorizou X%, valorizou 10%, né? Então é muito importante colocar isso, porque a gente sabe que os colecionadores são muito fiéis à galeria, né? E os colecionadores são amigos entre si, né? Então a gente já teve cliente falando, poxa vida, mas, né, a minha relação comigo é uma, com outro colecionador é outra. Isso eu lembrei agora de uma questão também que muitas vezes se coloca no contrato entre o artista e a galeria, né? Olha, quanto que você pode dar de desconto para os colecionadores, né? E é importante você dizer para o colecionador, olha, o preço é tal, o preço do artista é tal, eu estou te dando esse desconto porque você é um colecionador importante, você já compra tantas obras com a gente, então, né? Isso é super importante colocar também. A gente sabe que tem uma prática aí de os colecionadores que compram muito, eles têm um preço melhor e muitas vezes os museus também têm um preço melhor, né? Tem mais desconto. Então, é importante que isso fique claro, né? Não sei se eu respondi. A Laide comenta aqui sobre uma situação parecida, olha. Ela fala, nesse caso, essa informação de onde dispor deve estar obrigatoriamente acompanhando o certificado. Então, se tem alguma restrição, deveria estar no certificado, porque o certificado vai passando. E ela fala que ela tem 2 obras que foram autorizadas de boca a colocar no jardim, teve um problema, e aí depois o artista mudou o discurso, mesmo tendo uma testemunha. Então, se não está, tem uma proteção para o próprio colecionador, para o próprio galerista. Às vezes não precisa ser tão formal, com aquela cara de contrato, mas na prática é um contrato. Né? Na prática, estabelece direitos e obrigações. Né? Sim, Tamara, e a verdade, isso é uma relação de consumo, né? O consumidor no Brasil tem muitos direitos, né?
E a velha questão, se a obra, precisa se comprovar que se verificou um defeito na obra e como que a galeria vai fazer para consertar esse defeito. Agora, se foi um mau uso pelo comprador, também tem que se comprovar que foi um mau uso. Então, eu concordo com você, a melhor coisa é colocar ali as ressalvas, né? E muitas vezes o cliente pergunta por e-mail, né? Então, assim, nesse caso, a gente prefere ser o mais conservador possível. Já que a gente está vendo isso acontecer com a obra de tal artista, é melhor colocar, né? E por isso, muitas vezes, a gente ressalva ainda mais a importância do artista ter uma galeria que o represente, né? A galeria vai juntando essas experiências, né? E pode falar para o artista, ó, nesse caso é melhor você falar que não pode colocar lá fora, né? Na verdade. Tem uma pergunta interessante aqui, da Betina. Ela diz que como dealer, como marchand, a art dealer, ela recebe oferta de obras de colecionadores para vender. Ela pergunta se ela precisa ter autorização do artista, se o artista estiver vivo, ou dos seus herdeiros, ou da galeria que o representa para poder vender uma obra. Ela deveria ter esse tipo de cuidado ou não é necessário? Ou a responsabilidade, se tiver alguma restrição, é do colecionador e não dela? Olha, na verdade, assim, as galerias, quando elas fazem o contrato com o artista, né, elas normalmente têm exclusividade para o mercado primário, né? É uma coisa assim que a gente fala, porque o mercado primário é do artista vivo, que produz e que escolhe algumas galerias para representarem ele, né? O que a Betina está falando é do mercado secundário. E aí não tem muito como a galeria ter controle sobre isso, sabe? É uma coisa que a galeria vendeu a obra para um colecionador, a obra está no mundo, né? O colecionador pode optar, revender, porque a galeria tem a exclusividade com o artista, não com o colecionador, né? Então, é importante, né? Se você quiser vender uma obra de um artista que um colecionador te vendeu, você quer vender, não tem problema, não vejo problema. Claro, claro. Tem uma outra pergunta que volta para algumas questões tributárias com relação ao simples, né? Então, uma pergunta sobre isenção de ICMS. Então, em algumas situações, por exemplo, durante a SP Arte, existe a possibilidade de isenção de ICMS. Faz sentido para galerias que são tributadas pelo Simples? É indiferente? Muito se fala, a diferença é tão pequena que não vale o trabalho. É verdade, não é? Esse é um ponto bastante interessante, porque algumas pessoas elas até se perguntam, elas enxergam o Simples como um pacote, né, tributário, com vários tributos lá dentro, e que não seria possível você destacar, tirar um tributo ou outro de dentro desse pacote. Mas o Simples, ele, na verdade, ele é um Frankenstein, assim, ele é um quebra-cabeça cheio de pecinhas, porque dentro dele você tem tributos que são devidos para a União, ou seja, para o governo federal, para os estados e para os municípios. E você tem Simples para comerciante, Simples para prestador de serviços, que daí é o ISS, não é o ICMS. Então, dentro do Simples da galeria, tem um pedacinho que é o ICMS, sim. Então, você vai lá, esse pedacinho desse ICMS, ele é calculado em função de algumas tabelas que você tem na legislação, coisa e tal. Então, sim, é possível, estando dentro do Simples, a rigor, você viver situações nas quais você tem que excluir o ICMS. Um exemplo, eu vendo domesticamente mercadoria, mas eu também exporto. Exportação não está sujeita a ICMS. Eu tenho que tirar o ICMS desta receita tributada pelo Simples, porque essa receita de exportação ela não está sujeita ao ICMS. Particularmente em relação à SP Arte, a gente nota que no decreto, e assim, SP Arte, outras feiras, são benefícios fiscais, que são autorizados, são legais, são constitucionais, são bonitinhos, mas são benefícios fiscais que dependem de uma legislação estadual que rege esse benefício fiscal. Especificamente em relação à SP Arte, por exemplo, o decreto de 2019 fala que as empresas no Simples podem, sim, gozar do benefício da não incidência de ICMS. Então, sim,
Se vale ou não a pena o trabalho em função da economia tributária que se tem, daí isso é uma avaliação um pouquinho mais complicada. Mas, a rigor, nada impede. Tudo depende da legislação e nada impede. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta, sei que a gente já está avançando um pouquinho no tempo, mas em tempos de Covid, em que muita gente fez doações, fez contribuições para museus, para associações, para iniciativas apoiadas por artistas, em alguns casos, recebeu em agradecimento uma obra desses artistas. Como funciona isso, essas doações? Quando elas são dedutíveis do imposto de renda? E quando elas não são? E o que eu faço com essa obra que eu fiz? Eu fiz uma doação, essa foi uma obra que eu recebi em agradecimento. Eu coloco essa obra como um bem que eu adquiri ou eu posso falar que isso é uma doação? Eu vou talvez dividir o meu comentário em duas partes, e na segunda parte eu vou passar a bola para a Ana, na parte de doação, de dedutibilidade de doação. Mas, assim, em relação àquela obra que eu recebi em agradecimento a uma doação que eu fiz. Olha, ou eu trato essa situação como eu fiz uma doação, que poderia ou não estar sujeita à tributação de doação, a depender de quem recebeu, porque você tem situações de associações sem fins lucrativos, que elas estão isentas à tributação, daí nós teríamos que analisar cada doação que se faz, para ver como é que eu trato a minha doação. E abrindo um parênteses rápido, Tamara, isso é uma reclamação que tem sido muito feita pelos tributaristas nesses tempos de Covid, né? Porque você tem situações em que as pessoas querem ajudar, estão fazendo doações, e as doações ainda estão sujeitas à tributação, que é o fim da picada. Você quer ajudar alguém numa situação de crise e ainda tem que pagar imposto? É um absurdo, mas acontece. Então, essa perna tem que ser analisada de uma maneira. Agora, a obra que eu recebi, ou ela me foi doada, daí eu teria que tratar isso como uma doação que eu recebi, ou eu trato as duas pernas, eu doei dinheiro e recebi uma obra em doação, que são duas doações que correriam paralelamente, ou, na verdade, o que seria mais correto, e eu acho que as pessoas na prática acabam se confundindo um pouco no nome que dão as coisas, mas, ou, na verdade, que é o que teria acontecido, eu não fiz uma doação para a associação, eu comprei a obra. Então, provavelmente, o artista doou a obra para a associação, e teríamos que ver as implicações tributárias disso, e a associação, ela vendeu essa obra para mim. Mas, assim, essa situação que você descreve de, eu dei dinheiro para algo e recebi esse prêmio, que é um livro, um quadro, é muito normal. As pessoas, cá entre nós, até fazem isso para tentar, eventualmente, assim, evitar algum tributo usando esse nome doação, que traz consigo a tributação de doação, mas evita outros tributos que seriam até eventualmente mais pesados. Mas o alerta que eu faria, numa nutshell, resumindo, esse tipo de situação, às vezes as pessoas usam os rótulos errados, os nomes errados, e a gente tem que analisar com cuidado, porque eu não estou fazendo uma doação, eu provavelmente estou comprando uma obra. Em relação à dedutibilidade de doações, a legislação tributária brasileira, infelizmente, ela é muito rigorosa e muito restritiva no que diz respeito à possibilidade de se deduzir do imposto de renda doações. Então, você tem doações específicas que têm o benefício da dedutibilidade, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. E se você não tem esse benefício fiscal, a doação não é dedutível. Daí eu passo a bola para a Ana, que ela vai falar um pouquinho de Lei Rouanet, né, Ana? Saí do mudo aqui. Então, nesses tempos de Covid, eu queria lembrar, assim, essas doações que a gente faz para as instituições, aí fora essa questão cultural, né? Porque acho que as doações que a gente faz para instituições culturais, com instituições que têm a finalidade de direitos humanos e meio ambiente, muitas vezes elas são aí, têm uma imunidade constitucional, né? E também pela legislação estadual aqui de São Paulo tem uma isenção, né? Então, muitas vezes as próprias
instituições, elas já têm um certificado que elas conseguiram para ter essa isenção ou imunidade, né, não pagamento do ITCMD, pelo menos, né, porque você já está doando e você ainda tem o ITCMD, então tem algumas instituições que já conseguiram se cadastrar, tem um cadastro que tem que fazer na Secretaria da Fazenda, e aí você não paga pelo menos o ITCMD, né? Se você declara essa doação que você fez para a instituição cultural, é uma mera liberalidade sua, que a Carol falou, né? Mas tem os casos que a gente tem da Lei Rouanet, que são projetos daí incentivados, né? E aí as pessoas físicas podem sim daí deduzir do seu imposto de renda, que vai ser compensado no futuro, um percentual, e as pessoas jurídicas também podem deduzir um percentual, mas a gente tem visto que só são as pessoas jurídicas que pagam imposto com base no regime do lucro real, né? Então, assim, é caso a caso. Tem a Lei Rouanet, às vezes a gente consegue a isenção aí, ou imunidade do ITCMD, a isenção do ITCMD, e aí assim vai, é caso a caso. Mas eu concordo com a Carol que essa doação, num leilão que você compra uma obra, é melhor declarar que você efetivamente comprou a obra da instituição, né, Carol? Porque assim, esse ponto que a Ana levantou, ele é super importante. Na verdade, a não incidência do ITCMD depende da entidade que recebe. Então, assim, nós teríamos que ver, e aí nós temos exatamente esses dois elementos que a Ana acabou de descrever. Você tem as entidades que são imunes a impostos, imunes porque está na Constituição que elas não vão pagar imposto. Então, a Constituição disse, essas entidades, os partidos políticos, as igrejas e essas associações com essas características não vão pagar imposto. E daí você tem as isenções que estão nas legislações estaduais. Então, assim, é uma situação casuística, que você tem que olhar cada caso para ver quem está recebendo, porque tem situação em que essa operação não vai ser beneficiada por isenção, nem por imunidade, e é o que a Ana disse, muitas vezes não é uma doação, muitas vezes é uma compra e venda, e as pessoas chamam de doação, né? Então, agora, como é que você vai fazer para atribuir a essa obra um custo na tua declaração de imposto de renda, se na verdade você recebeu ela de graça e você fez uma doação de lado? Não faz sentido. Então, como a Ana disse, faria muito mais sentido se admitir, não, eu comprei essa obra, eu comprei, vamos ver, e tendo comprado, eu atribuo um custo a essa obra na minha declaração de imposto de renda, declaro essa obra, agora, o efeito que isso vai ter na empresa, na entidade, em quem recebeu esse valor, o ideal é que isso seja conversado e que nós rotulemos a cada perninha da operação com o nome correto. Perfeito. Eu queria agradecer, antes de esquecer, todo mundo aqui por não ter perguntado sobre a questão de importação de obras de arte. Porque eu nunca vi um papo com advogados que não envolvesse o assunto importação de obra de arte. Estou feliz que a gente não teve que falar disso. Porque é um outro enrosco. Eu acho que daria mais 1 hora. Aí, né? É verdade. Tem muitas questões. Bom que questões. ninguém tem essa dúvida. É verdade, é verdade. É porque é muito fácil importar no Brasil, é fácil. Super e barato. fácil. E é barato, é super barato a obra de arte no Brasil. Tranquilíssimo. Ninguém falou de IFAM também, fico muito grata, agradeço a todos por não falarem de IFAM. Infelizmente, acho que a gente já passou do nosso tempo aqui, acho que eu teria aqui mais 1 dúzia de perguntas minhas e mais outra dúzia de perguntas que vieram, mas eu queria passar a palavra para vocês. Primeiro, agradecer muito, em nome da ArtSoul, em meu próprio nome também, agradecer as palavras super, super esclarecedoras. Sei que a gente não conseguiu passar por todas as perguntas, elas estão aí, elas são advogadas e trabalham com isso, vocês podem procurá-las. Aqui foi de graça, eu acho que na hora que vocês procurarem, elas vão cobrar o trabalho delas. Mas vale super, são 2 profissionais de altíssimo conhecimento e confiança. Então, eu vou passar primeiro para Ana Paula, para fazer suas considerações finais.
Bom, queria agradecer. Eu sou meio devagar aí nessas questões tecnológicas. Eu queria sair dessa tela aqui e voltar para a tela onde eu digo obrigada, né, por todo mundo que está aqui assistindo a gente e trocando aqui ideia, na verdade, né? Tem muita gente conhecida aqui, fico feliz. E agradecer vocês. Eu queria colocar o e-mail aqui, Tamara, mas eu honestamente não estou conseguindo. Quem quiser nossos e-mails, depois acho que podia pedir para as meninas da ArtSoul, elas passam, e a gente pode continuar conversando. Eu acho que, assim, ficou faltando essa questão da importação, mas também, só para dar uma dica para vocês, tem a ABACT, que é a Associação das Galerias, tem ali um manual, né, de importação, exportação de obra de arte no site deles, que é ótimo, assim, né, e explica bem como que a gente faz isso, essas questões de IFAM e declaração de saída, e se é importação... Bom, depois tem muitas questões, não dá para falar aqui em um minuto. E tem a questão também que a gente não abordou, que é super interessante, que muitos artistas fazem uma associação para manter né, o seu patrimônio, o seu legado e os herdeiros poderem. Então, também é um outro tema. Quem sabe a gente pode depois fazer um outro bate-papo mais para frente, né, Carol? Se a gente juntar vários temas, a gente pode até fazer de novo. Mas a gente fica à disposição, é sempre muito bom conversar sobre esse tema, que é a nossa paixão aí. Agradecer a Carol, que está sempre com a gente, e vocês também, parceiras de longa data, desde que a gente abriu o escritório. Obrigada. Eu só tenho a agradecer, foi um prazer imenso, uma alegria, um tema gostoso, né? Um tema muito... Às vezes o que a gente faz no escritório, no dia a dia, em outros setores, são coisas mais áridas, e a arte é lindo. Então, foi lindo, agradeço a Ana Paula, uma amiga queridíssima, uma grande parceira, a Juliana, a Tamara, foi um prazer imenso estar com vocês e a gente fica à disposição. Muito, muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que ficou com a gente. Super gostoso ver esses nominhos, assim, uma vontade de... Acho que eu conheço quase todo mundo que está aí, uma vontade de estar ao vivo, assim, logo, logo. Logo, logo. Muito bem, muito obrigada. A gente colocou aqui os e-mails, mas quem quiser, manda uma mensagem para a gente e a gente passa os e-mails das duas. Cada caso realmente é muito único, a gente passou muito assim, bastante por cima, né, de vários aspectos, mas temas de sucessão, temas de relação galeria colecionador, galeria artista, de fato eles são muito específicos para cada caso. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, vale a pena entrar em contato para esclarecer o seu caso, porque pode variar, pode ter peculiaridades. Em geral tem, né? Então tá bom, gente, muito, muito obrigada. Beijo a todos. E para quem não conseguiu pegar o comecinho, a gente vai gravar, isso vai ser disponibilizado depois. Então, quem perdeu o começo vai poder assistir depois. A gente no ArtSoul vai organizar e disponibilizar o link para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos a todos.